Bom, então, brevemente, assim, algumas palavras só antes da gente começar. A concepção, né, dessa exposição que está sendo feita em comemoração aos 120 anos da Light é da Bia Lessa, e a ideia um pouco que ficou, né, orientando um pouco essa exposição é poder justamente pensar a questão da luz e a questão da energia em suas múltiplas possibilidades e potencialidades. Então, a ideia um pouco que norteia, né, a exposição e que também norteia um pouco aqui no começo dessas conversas é que a gente possa, então, pensar a luz em algumas tensões que ela pode provocar, né, no seu contraponto com a escuridão, com a sombra, né, na sua ausência, e também numa relação entre o espaço e o tempo que ela própria gera. Então, a ideia é que a gente possa pensar acerca dessas noções e desses conceitos, convidando pessoas de diferentes práticas e áreas do conhecimento e práticas artísticas para poder ampliar essa reflexão. Bom, diante disso, então, eu queria agradecer da Luísa Duarte e do Luiz Alberto Oliveira para inaugurar essas conversas. A Luísa, ela é crítica de arte, curadora e diretora artística da Flexa, galeria baseada no Rio de Janeiro. E o Luiz Alberto Oliveira é físico e cosmólogo e também foi consultor aqui dessa exposição. A gente vai começar com a gente pensou em dividir assim um pouco 20 minutos para cada um. Tá ruim o som, né? Tá dando, tá meio sumindo. Então, o Luiz vai começar falando brevemente, uns 20 minutos, depois Luísa, e depois a gente abre para todo mundo conversar, eles entre eles e nós todos. Tá? A ideia é que seja uma conversa, ainda que cada um com o seu tempo, mas também informal, que a gente sinta a liberdade de poder conversar mesmo. Então, Luiz. Obrigado, Maria. Boa tarde a todo mundo. É difícil eu conseguir transmitir para vocês a alegria, o privilégio que foi ter podido colaborar com a Bia e a equipe toda na realização dessa exposição. E eu queria começar essa conversa com uma provocação. Vou oferecer uma tese. Jorge Luiz Borges, numa página memorável, entre tantas, né, chamada O Sonho de Coleridge, ele nos relata que o poeta inglês Samuel Coleridge teve um sonho, numa tarde, sonhou percorreu um palácio. Um palácio teria sido construído pelo imperador mongol Kublai Khan, e que, enquanto ele percorria o palácio, uma voz lhe narrava um poema. Ele acordou, começou a transcrever os versos que ele tinha guardado. Um chato, um inoportuno, talvez o pior inoportuno da história da poesia, bateu na porta, distraiu, restaram apenas 40 versos, que bastaram para Swinburne afirmar que é a música mais elevada da poesia inglesa. O mais interessante dessa história é que, algumas décadas depois da publicação do poema, foi traduzido um livro de um erudito persa do século, XVI, no qual constava que Kublai Khan teria sonhado o desenho, o diagrama do seu palácio, também no sonho. Também teria recebido no sonho o diagrama do palácio. Aí o Borges se pergunta, né, que operação foi essa que trabalha com os espíritos de homens adormecidos e atravessa continentes e séculos? E termina a conclusão do ensaio dizendo: talvez o palácio e o poema venham a ser sucedidos daqui a alguns séculos por um mármore ou uma música, e que quem os tivesse contemplado veria que eram essencialmente iguais. O palácio e o poema eram essencialmente iguais. Vou propor para vocês a tese de que Bia Lessa, nessa instalação, está nos oferecendo uma catedral e um organismo. Organismo não, um ecossistema. Uma catedral e um ecossistema. E quem os contemple, talvez conclua que sejam essencialmente iguais. Bom, o sistema de pensamento chamado Ocidente, no qual as catedrais vieram a ser um exemplo de criação
arquitetônica, artística e religiosa, ele é marcado por um fato que foi uma reapropriação de um certo modo de agir sobre o mundo. Os egípcios, para poder repartirem as águas fertilizadas pelas enchentes do Nilo, desenvolveram o que hoje nós chamamos de geometria, o pensamento geométrico, né? Como você, a partir de linhas, que são comprimentos, você é capaz de medir áreas. Com a partir de áreas, com mais um comprimento, você mede volumes. Então, essas regras de como essas medições se coordenam foram desenvolvidas pelos egípcios. Mas os gregos foram lá e fizeram uma inversão fundamental. De técnica de agir sobre o mundo, a geometria, o pensamento matemático em geral, mas em particular a geometria, se tornou modelo para o pensamento. As demonstrações geométricas são demonstrações pelas quais você vai deslocando partes das figuras, né, até você conseguir tornar aparente uma certa relação que até então estava oculta. Peguem um triângulo retângulo, qualquer um, e vocês vão ver que a área construída com o lado maior é igual à área dos dois quadrados construídos com os lados menores. Você faz isso deslocando, construindo esses quadrados, deslocando uns sobre os outros, e você conclui que, de fato, essas áreas são iguais. Uma demonstração eminentemente visual. E então os gregos tomaram essa... Alô, a gente vai resolver essa microfonia, um minutinho. Vou tentar agora. Vai. Mas assim. E os gregos, então, tomaram essa transparência da argumentação matemático-geométrica e instalaram como sendo modelo para o pensamento. O pensamento tinha que ser autoconsistente, cada etapa do argumento tinha que ser compatível, podia ser sobreposta à etapa anterior, sem haver excesso, sem haver paradoxo, e a transparência total, a visualização completa da argumentação. Então, a partir desse momento, a arte do pensamento, que nós depois vamos chamar de filosofia, ela se tornou eminentemente visual. Depois que Platão funda uma série de problemas, né, esses problemas eles têm que ser marcadamente inspirados na capacidade sensorial da visão, não na audição, não no movimento da dança, na visão. E então, a luz passou a ter um papel fundamental na elaboração do próprio pensamento, da investigação do mundo, né? Iluminar o mundo, revelar o que estava oculto, né? Iluminar o que era obscuro, tudo isso se tornaram metáforas essenciais do que era o pensamento. E já no começo do segundo milênio, na Europa, vão surgir como uma espécie de epidemia benigna as catedrais, especialmente as catedrais góticas. As catedrais, ao contrário dos templos gregos, que eram templos inspirados matematicamente, geometricamente, né, a harmonia das proporções, mas eram para ser vistos de fora, a população não entrava. Com o cristianismo reunia suas assembleias, suas eclésias nas catacumbas, com um teto por cima. Então, teve a ideia de se prolongar essa reunião sob um teto e através de prédios construídos. Mas a inspiração não foram aqueles templos gregos restritos, foram as casas de banho romanas. Então, uma grande nave e, no final, tem uma parte meio abobadada, que, no caso das casas de banho, servia para difundir o calor, e, no caso das catedrais, das igrejas, das eclésias, passou a ser o lugar onde você dirige a veneração. E, com o invento de um dispositivo arquitetônico extraordinário, o arco-botante, se tornou possível fazer com que esses grandes prédios tivessem vastas abóbadas, vastos tetos. Esses tetos eram inicialmente pintados de dourado, né? Era uma inspiração do céu espiritual. Mas, já a partir das últimas catedrais, século XIII, século XIV, começaram a ser pintadas de azul, o céu espiritual e o céu astronômico se confundindo, não confluindo um com o outro. A ponto que, no século XVI, Nicolau de Cusa pôde dizer que as estrelas eram as residências dos anjos.
os anjos vagavam pelas estrelas, que é uma imagem absolutamente maravilhosa, antecipa o Renascimento no sentido de naturalizar o próprio céu astronômico. E as catedrais, elas são máquinas de luz, porque grandes painéis de vidro permitem que a luz entre e crie um ambiente, uma atmosfera luminosa única, completamente diferente do que você tem no dia a dia, na sua casa, na feira, na praça, onde for. E, além disso, tem a harmonia sonora, né? Que é aqueles cantos gregorianos magníficos, se soando. Todo mundo é transportado para um lugar totalmente não terreno, não cotidiano. Então, minha primeira parte da minha tese é que Bia Lessa nos oferece esta catedral, esse lugar no qual nós vamos vivenciar, experienciar algo muito além do cotidiano. E esse algo que é veiculado por um certo tipo de experiência de luz e de escuridão. Bom, segunda parte da tese, no final do século XIX, um jovem rapaz chamado Alberto, com 16 anos, ele constatou uma discrepância entre dois dos saberes mais bem constituídos sobre o mundo que se dispunha na época, né? A ciência dos fenômenos elétricos, magnéticos e luminosos, chamado eletromagnetismo, e a ciência do movimento dos corpos, a mecânica. E ele, a gente pode descrever essa discrepância que ele encontrou, imaginando a figura de um surfista luminoso. Não é o surfista prateado, esse tem outras. O surfista luminoso. O que é o surfista luminoso? A luz, se é uma onda, ou seja, uma propagação, uma perturbação que se propaga, um alto e baixo que caminha, que se propaga, assim que a luz é descrita. Mas vamos imaginar que você tem um observador que seja um surfista da luz, que ande junto com a luz. Como esse surfista que está andando junto com a luz vai ver essa propagação, vai ver como é que ele vai descrever a luz. Enquanto todos os outros que estiverem observando a luz vão ver a luz como essa onda que se propaga, esse surfista luminoso vai ver a luz como uma oscilação, só um subir e descer, sem que nada se propague. Portanto, vejam o que o jovem rapaz chamado Alberto Einstein, com 16 anos, constatou. Dependendo do observador, do estado de movimento do observador, todos os que não estiverem andando junto com a luz, veem a luz como uma onda. Os que estiverem andando junto com a luz não é mais uma onda, é uma oscilação. Ora, uma onda produz impulso, transfere impulso, como a gente vê a onda na praia batendo e dissolvendo o castelo do Garotinho. Mas uma oscilação não transmite nada, é que nem uma ola, você sobe e desce, ola no estádio, né? Você sobe e desce no mesmo lugar, ninguém caminha, ninguém se deslocou. Então havia uma discrepância. E, alguns anos mais tarde, já com 25 anos, o jovem, já ainda bastante jovem Alberto Einstein, ele propõe uma solução para esse enigma, e a solução, ao contrário do que todo mundo indicava, em virtude, né, de ser tão venerável a ciência da mecânica, foi a de preservar as leis do eletromagnetismo, que vocês vão encontrar pintadas no chão por aqui, e mudar as regras da mecânica. Esse mudar as regras da mecânica significou mudar o entendimento do que é um corpo, do que é movimento, do que é espaço e do que é tempo. Ou seja, reformular inteiramente o teatro no qual os acontecimentos da natureza se desempenhavam. Revolução completa de tudo isso. E a forma de resolver o problema do surfista luminoso foi dizer que a luz, a velocidade da luz, a velocidade com a qual a onda da luz se propaga, é a mesma, não importa quem esteja olhando. Você pode estar se aproximando da fonte da luz, se afastando da fonte da luz. Num caso, as ondas estão vindo na sua direção. No outro, você e a onda estão indo na mesma direção, estão se aproximando. Não importa, a luz é um novo absoluto. E ele, então, elaborou uma nova teoria da absolutidade, que, por uma dessas circunstâncias engraçadas, irônicas da vida, passou a se chamar de teoria da relatividade. Mas é uma teoria da absolutidade, um novo absoluto, a velocidade da luz. A velocidade da luz, sendo um novo absoluto, sendo o mesmo valor constante para todo mundo, ela ganha um papel extraordinário, se torna a organizadora causal do mundo. As coisas só podem ser causa e efeito
se tiverem uma relação entre elas, um tipo de ação entre elas, uma ação que se propague entre elas. O limite da rapidez dessa propagação é a velocidade da luz. Nada pode ser mais rápido. Portanto, se você acender uma lanterna, né, e essa lanterna iluminar algum ponto, digamos, na Lua, enquanto isso está ainda acontecendo, ainda não há uma relação causal. Só pode haver relação causal depois que a luz chegou. Então, a luz organiza, né, eventos, a partir desse momento agora, eventos no futuro, que podem ser causados pelo que a gente fizer aqui, né, e eventos do passado que puderam agir sobre o que está acontecendo agora. Outros não poderão. A luz se torna, então, o crivo de organização causal do mundo. É como se a luz oferecesse para os acontecimentos do mundo uma gramática, que a gramática faz isso com a linguagem. A gramática organiza, né, as relações entre sujeitos, predicados, verbos, etc. Ora, se a luz ganha agora essa função gramática, a gente pode pensar que o mundo é como se fosse, não, uma série de vocalizações, uma série de produções linguísticas, uma espécie de selva de espécies linguísticas, né, de espécies de linguagem, todas se combinando, e a gramática da luz estrutura, coordena essa linguagem. Então, Lacan famosamente disse que o inconsciente estrutura como uma linguagem, talvez a gente possa dizer que o inconsciente estrutura como uma floresta. Essa floresta, né, igual a floresta do mundo. Então, vocês vão encontrar na instalação diversos fragmentos poéticos, e esses fragmentos poéticos indicam que, a partir de uma certa infraestrutura organizativa, a gramática, você agora tem um território sobre o qual imprevistos podem florescer, podem se instalar e se desenvolver, que é a poesia. Então, talvez a gente possa dizer que nessa instalação, a partir da luz e a partir desses fragmentos de texto que esvoaçam pelas paredes, pelos solos, por toda a parte, o que a Bia quer fazer é colocar os nossos espíritos em movimento, nos oferecer essa experiência de encontrar no seio de uma estrutura causal o inesperado, o imprevisto, quem sabe, o belo. Então, esse ecossistema de linguagem, esse ecossistema de palavras, esse ecossistema de fragmentos poéticos e essa catedral de luz, talvez, se a gente puder compreendê-los, né, um ao lado do outro, um adentro do outro, talvez a gente conclua, como Bosch concluiria, que são essencialmente iguais. Alô. Obrigada, Luiz. Agora, Luísa, deixa eu ver como está. Alô? Tá. Vocês me escutam? Escutam. Me interessou quando chegou o convite, né, e tem essa questão da luz, eu pensei imediatamente em um livro que eu estudei muito durante um certo tempo, que talvez vocês já tenham ouvido falar, e, aliás, o Milton está aqui, né? Que trabalho lindo, que alegria ver isso. Um livro que talvez vocês já tenham ouvido falar, de um crítico de arte norte-americano chamado Jonathan Crary, que se chama 24/7, o capitalismo tardio e os fins do sono. Nesse livro, o que ele está tentando falar, em linhas gerais, é de como, né, um contexto de mundo atual marcado pela presença massiva das novas tecnologias, por um funcionamento 24/7, está, de alguma maneira, sequestrando de nós um último reduto que seria ainda não colonizado pelo capital, que seria o sono, o momento em que a gente dorme, ou seja, o momento em que a gente fecha os olhos, chega a escuridão e a gente, de alguma maneira, não está funcionando no tempo das máquinas, no tempo dos mercados. Ele começa esse livro, muito interessante, que eu trouxe aqui,
dando 2 exemplos. O primeiro exemplo que ele dá é de um pássaro que vive na costa oeste norte-americana, que tem a capacidade de voar 7 dias por semana, dia e noite, acordado. E como o Departamento de Defesa norte-americano se pôs a gastar muitos e muitos recursos para estudar as características biológicas desse pássaro, obviamente, a fim de fazer com que as características de um pássaro que consegue voar 7 dias, dia e noite, acordado, pudessem ser inoculadas num soldado. E, obviamente, de um soldado, quem sabe, para um trabalhador e para o consumidor que nunca dorme, né? Então, essa imagem distópica de um estar acordado, incessante, né, é como ele começa o livro. E um segundo exemplo que o Jonathan Crary dá é um que é interessante, eu vou parar rapidinho para ler aqui para vocês. No fim dos anos 90, um consórcio espacial russo-europeu anunciou seus planos de construir e colocar na órbita terrestre satélites que refletiriam a luz do Sol e da Terra. O esquema exigia uma corrente com vários satélites em órbitas sincronizadas com a do Sol, a uma altitude de 1.700 quilômetros. Cada satélite equipado com refletores parabólicos retráteis feitos de um material finíssimo. Quando completamente abertos, cada satélite espelho, com 200 metros de diâmetro, teria a capacidade de iluminar uma área de 25 quilômetros quadrados da Terra com uma luminosidade quase 100 vezes maior do que a da Lua. Então, a ideia desse consórcio seria fazer com que a noite não existisse mais, que tivéssemos um dia infinito em eterno looping. Obviamente, essa é uma imagem tão distópica quanto a do pássaro que voa sem dormir, que poderia ser inoculada num soldado e, por fim, em nós, como trabalhadores e consumidores sem sono, né? E que nunca dormem, né? E essas imagens, eu acho que são interessantes porque essa questão que está colocada na exposição aqui da Bia, que o Luiz fez parte, Maria, etc., vai ao encontro de talvez de uma das maiores questões, eu acho, do nosso tempo, que é a nossa, de tanto, né, a partir do momento que a gente está sendo acossado de uma maneira nunca antes vistas por uma sucessão de estímulos sensoriais a todo momento, muito vemos e nada enxergamos, né? Tem uma frase muito boa do Ítalo Calvino, naqueles 6 propostas para o próximo milênio, que ele diz que a humanidade está perdendo a capacidade de enxergar imagens de olhos fechados, que nada mais é do que a gente imaginar, né? Até que ponto essa vida vivida nesse regime 24/7, que é a vida desse capitalismo tardio, que quer o fim do sono, é uma vida que vai sequestrando a nossa capacidade de imaginar, a nossa capacidade de produzir imagens de olhos fechados, né? Quando eu fui estudar esse livro, também citando o Guimarães Rosa, que a Bia tanto gosta, tem uma frase no Grande Sertão que diz assim: quando a gente dorme, vira tudo, vira pedras, vira flor. Essa capacidade da gente se transformar em outras coisas se dá pelo sonho, porque quando a gente dorme é que a gente sonha, então, através da possibilidade de sonhar, a gente vai se transformando em outras coisas. Só que a gente não sonha só quando a gente dorme. Existe o sonhar acordado, existe o devaneio, existe o tédio, existe a distração. E, no limite, é um pouco de tudo isso que eu acho que surge como uma espécie de germe da nossa possibilidade de criação no mundo, é que, de alguma maneira, está sendo sequestrada de nós quando a gente vive um regime de espécie de ocupação total da nossa mente, do nosso olhar, que, no limite, vai anestesiando, né? Não só a nossa capacidade de ver, mas a nosso sistema sinestésico como um todo, né? Não se trata só de ver, se trata de escutar, se trata de sentir e assim por diante. Seguindo um pouquinho ainda no livro do Jonathan Crary,
obviamente, né, ele vai fazer, num determinado momento do livro, uma genealogia desse mundo 24/7, né, onde se encontrariam as raízes do mundo 24/7. E ele vai visitar justamente a invenção da luz elétrica, como sendo um momento crucial, onde, a partir do momento em que as fábricas podem funcionar dia e noite, que as casas são habitadas, né, pela possibilidade da luz elétrica, começa a ir para ele uma espécie de DNA, de origem disso que ele vai chamar de mundo 24/7. Ele diz assim: a iluminação artificial das fábricas anuncia a instauração racionalizada de uma relação abstrata entre tempo e trabalho, separada das temporalidades cíclicas dos movimentos da lua e do sol. Ou seja, o nosso tempo vai se divorciando de uma maneira radical dos ciclos da natureza, digamos assim, né? Tem uma imagem muito feliz de um outro livro do mesmo Jonathan Crary, chamado Técnicas do Observador, onde, na capa desse livro, você vê uma imagem de um desenho, de um experimento, onde lembra uma cena do Laranja Mecânica do Kubrick, mas é um aparelho que faz com que as pálpebras da pessoa fiquem sempre abertas. E essa ideia da pálpebra sempre aberta, de alguma maneira, é uma imagem síntese desse mundo 24/7 que nunca dorme, né? Onde você tem, né, na palma da mão do seu celular esse objeto que funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. E a pálpebra, é muito bela a imagem da pálpebra, porque, no limite, a cada vez que a gente pisca o olho, a gente está fazendo justamente o movimento do dia e da noite, né? É um movimento de abrir os olhos e fechar os olhos. É um movimento da claridade e da escuridão. A partir do momento que essa pálpebra já não fecha, está sendo usurpado essa vida ritmada, essa possibilidade de um certo ritmo que vai sendo retirada. E aí, uma hora, ele vai citar uma coisa muito bonita da Hannah Arendt sobre essa ideia do ritmo. Ele continua, né, nessa espécie de linha do tempo de um mundo 24/7. Ele fala da questão da luz elétrica e ele vai dar um salto e vai dizer que a difusão em massa da televisão na década de 50 do século passado seria um outro ponto fundamental dessa história, dessa linha do tempo do mundo 24/7. E as televisões não deixam de ser emissões de luz o tempo inteiro, que, de alguma maneira, tem um certo efeito hipnótico, onde, quando você vê, você passa horas e horas na frente. Isso aqui, eu acho que tem um efeito muito mais barra pesada do que de qualquer televisão. Mas ele vai fazer esse ponto de parada na televisão, e ele diz assim: centenas de milhões de indivíduos subitamente começaram a passar muitas horas do dia e da noite sentados, mais ou menos estáticos, na proximidade de objetos reluzentes, iluminados. Toda miríade de formas de passar, usar, desperdiçar, aguentar ou dividir o tempo antes da televisão foi substituída por modos mais uniformes de duração e por um estreitamento da capacidade de reação sensorial. E aí ele vai falar, ele vai ter um pedaço bonito aqui. Ainda que eu tenha oferecido diversas caracterizações do 24/7 a partir de imagens de uma iluminação perpétua, vale insistir que a utilidade dessas imagens é limitada, se entendida literalmente. 24/7 denota a destruição do dia, tanto quanto diz respeito à extinção da escuridão e da obscuridade. Por devastar toda a condição de luminosidade, exceto as funcionais, 24/7 é parte de uma imensa incapacitação da experiência visual. Coincide com um campo onipresente de operações e expectativas ao qual estamos expostos e no qual a atividade ótica individual é transformada em objeto de observações e administrações. Por muitos anos, ele vai citar Hannah Arendt. Hannah Arendt usou imagens de luz e de visibilidade em suas análises sobre o que era necessário para toda vida política digna de nome. Para o indivíduo ter relevância política, deveria haver um equilíbrio, um movimento pendular
entre a exposição ofuscante, áspera, da atividade pública e a esfera protegida da vida doméstica e da vida privada, do que ela chama de treva da existência resguardada. Em outro momento, ela se refere à meia luz que ilumina a nossa vida privada e íntima. Sem o espaço ou o tempo da privacidade, longe da luz implacável e crua da constante presença de outros no mundo público, não se pode alimentar a singularidade do eu, um eu que pudesse fazer uma contribuição substancial para os debates a respeito do bem comum. Então, acho que é interessante também essa citação da Hannah Arendt, enquanto ela cita de que seria necessária uma vida ritmada entre um ir e vir para o espaço público e para a vida privada, entre o necessário a ruminação do pensamento, da escrita, do que quer que seja, e aí uma ida para o espaço público. Mais uma vez, a ideia de ritmo, né? Da ideia da pálpebra. E é justamente essa vida ritmada que também estaria sendo sequestrada no 24/7. Um sintoma muito óbvio seria a questão das redes sociais, né? As redes sociais, obviamente, são redes que funcionam 24 horas por dia, 7 dias na semana, com uma demanda muito grande para ou você estar ali participando, né, como um observador daquilo e consumindo aquilo, ou mesmo se sentindo na necessidade de estar o tempo inteiro contribuindo e tendo que falar sobre tudo e qualquer coisa a todo momento. Quando a gente sabe que não conseguimos falar bem e de maneira relevante sobre alguma coisa, se a gente não souber silenciar e nos resguardarmos nisso que ela chama de uma espécie de escuridão necessária para que a gente possa voltar para a arena pública com algo relevante a dizer. Está longo? Aí você me interrompe, tá? E aí tem esse outro salto, eu poderia continuar aqui fazendo essa linha do tempo, onde a gente chegaria nos celulares, mas vou tentar acelerar aqui o meu processo para falar de uma artista que eu queria mostrar para vocês os vídeos. Só um segundinho. E é curioso, é muito legal que a gente está aqui no MAN, né? E nesse lugar tão incrível. E o meu pai, já que o Luiz chegou, eu cheguei aqui e citou o meu pai, o Paulo Sérgio Duarte, o meu pai é que tem uma frase que é boa, que ele diz que os museus não devem... Ainda porque vai ter relação com tudo que eu estou falando, não é aleatória a citação ao Paulo Sérgio, não. Que o sucesso de uma exposição não deveria ser medida pelo número de pessoas que passam pela catraca do museu, mas sim pelo tempo que cada um fica na frente de uma determinada obra, né? Muito provavelmente, se a gente vai visitar um museu do Louvre, você vai ver aquelas cenas, hoje em dia, um tanto quanto aflitivas, de milhares de pessoas visitando, acedendo àquele museu, entretanto, empunhando um celular, tentando fazer uma foto, tentando fazer um vídeo, postando depois e tendo uma relação muito ansiosa, né, diante daquela possibilidade de uma fruição mais demorada, mais paciente. Então, só para dizer que tudo isso, né, que dessa espécie de narrativa ou de crônica de um mundo 24/7 atinge em cheio um lugar como esse aqui que a gente está hoje e as coisas para as quais, né, enfim, um museu se endereça, né? É quase que um regime, de fato, que coloca em curto-circuito, né, a possibilidade da gente experimentar um espaço como esse, não como mais um elemento de uma grande indústria cultural, onde isso faz parte de uma espécie de lazer cronometrado, mas sim de um espaço realmente de transformação, né, de um ritual transformador e que perdura para muito além do tempo da visita, para quando a gente sai daqui, para que a nossa vida ganhe uma espécie de segunda pele, né? Entendendo que a mera vida é pura vida biológica, né? E o que a arte nos lembra é que não é só sobre isso, né? Mas chegando já ao fim, para eu não me estender muito, lembrando que eu estou tentando improvisar aqui, eu ia mostrar 2 vídeos para vocês, mas talvez aqui alguns de vocês lembrem desses vídeos, porque são conhecidos, da Brígida Baltar. A Brígida Baltar foi uma artista contemporânea importante, carioca, veio a falecer há pouco tempo, teve uma grande mostra monográfica dela no MAR,
recentemente, e a Brígida tem duas circunstâncias dos vídeos que eu queria mostrar aqui, mas acho que são meio exemplares dessa discussão do 24/7 e do quanto é um regime, né, contemporâneo que tanto dificulta que a gente tenha um olhar mais calibrado e passível de enxergar no escuro. Um desses vídeos, né, uma série de vídeos, talvez alguns de vocês lembrem, é das coletas de umidades, né? A Brígida se pôs a coletar maresia, orvalho e neblina. E a ideia de coletar neblina é uma ideia muito bonita, né? Porque na neblina você tem um olhar que tem que ser constantemente calibrado, você não enxerga muito bem, é um nevoeiro, é uma opacidade. E essa imagem do nevoeiro, da opacidade, da névoa, não deixa de ser uma imagem bonita, né, que se coloca contra ou nas antípodas dessa luminosidade excessiva, né, que permeia o mundo das telas, o mundo dos televisores, o mundo dos projetores, né? Entender que nessa névoa que ela se colocava a tentar coletar, sabendo, né, que esse mesmo mundo 24/7 é também, obviamente, o mundo de um pragmatismo radical, né, onde a gente tem que viver quase como um jogador, onde a cada passo tem que entender que aquela escolha tem que ter um resultado tangível. Você coleta neblina, é um gesto de pura inutilidade, né? A neblina nunca vai ser guardada e capturada. É um gesto puramente poético. Então, essa ideia de se capturar e de coletar a neblina era uma imagem que eu queria mostrar para vocês aqui, porque eu acho que, de alguma maneira, ela sintetiza essa ideia da névoa, da opacidade. Vindo para cá também hoje, aí, eu lembrei muito do Sobrevivência dos Vagalumes, do Didi Huberman, onde ele cita o Pasolini, né? E o Pasolini vai falar da beleza dos vagalumes e como, na noite, os vagalumes são uma espécie de resposta transgressora a todo esse regime da alta visibilidade, que para o Pasolini era o novo capítulo do fascismo. Enfim, então essa imagem da noite dos vagalumes me veio à cabeça vindo para cá hoje também. E um outro vídeo que eu queria mostrar para vocês, da mesma Brígida Baltar, se chama justamente Sem Escuridão. E a Brígida fez esse vídeo, que eu pelo menos tenho uns trechinhos dos textos que passam nesse vídeo que eu ia mostrar para vocês. É um vídeo de 2004, da Brígida, chamado Sem Escuridão, que ela fez em Tóquio. Tóquio é uma capital hiperiluminada. Eu nunca tive em Tóquio, mas a gente sabe que Tóquio é uma cidade permeada pelas luzes, pelos outdoors, pelaquela iluminação ofuscante, provavelmente. E a Brígida, tentando se contrapor àquilo, fez um vídeo em um dos rios de Tóquio, e aí ela foi para um barco e ela vai vendo o acender de todas essas luzes, desses luminosos que permeiam e vestem os prédios, as construções de Tóquio. Então, ela faz esse vídeo nesse lusco-fusco, né, entre o dia e a noite. E se chama Sem Escuridão. E, nesse vídeo, ela está justamente se debatendo com esse mal-estar de uma vida que nos foi, enfim, usurpada, a ideia do sonho, dos espectros, dos fantasmas, do mistério, porque na noite é isso, né? A noite reside todo um outro repertório de possibilidades que convocam, né, esse elenco todo, que é muito diferente desse que acontece à luz do dia. Mas eu tenho aqui, eu acho que uns trechinhos, e esse vídeo que vai passando enquanto espocam as luzes dos prédios, dos luminosos, a própria Brígida escreveu um texto que acompanha o vídeo. Eu vou, para terminar, ler uns trechinhos da Brígida nesse vídeo que eu gostaria de ter mostrado para vocês aqui hoje. As luzes começam a aparecer à tarde, no rio Sumida. Logo, as sombras terão contornos diversos e indefinidos. Desaparecem os becos sombrios, as ruas vulneráveis, que assustam e abrigam fantasmas. Não há brechas, nem espaços invisíveis. Não há mais escuridão. Uma vez li que o nascer e o pôr do sol não orquestram mais o tempo na cidade.
Sem impulso, a melatonina agora transborda em fármacos. O sono adia o tempo, inventa uma pausa. Os ruídos se confundem, os músculos cedem. A respiração é regular e lenta. Não se pensa sobre o momento exato em que magicamente perdemos os sentidos. Um pouco depois, algum brilho nos torna insones. Mas eu ficaria novamente uma noite plena, olhando estrelas que já não existem, ou numa mata noturna, fazendo os olhos se acostumarem para ver, ao som da sinfonia estridente dos insetos. É para Rudá que os guaranis cantam ao anoitecer. As lanternas, os luminosos, os fogos de artifício, os postes e os faróis da cidade nos entorpecem demasiadamente. Não há mais escuridão. Mas há, né? É por isso que a gente está aqui hoje. A exposição da Bia Lessa nos lembra que há, e que a gente não trate de não esquecer de nos aproximarmos todos os dias um pouco do que a escuridão nos oferece como uma vida mais encantada pela criação, pela imaginação, pelos espectros e assim por diante. Era isso, gente. Obrigada. Obrigada, Luísa. A gente vai abrir, então, agora para perguntas, comentários. Eu só queria começar... Fiquei ouvindo vocês e pensando, e foi bom, porque agora, quando você estava lendo, Luísa, e cita essa coisa dos Guarani, porque eu fiquei pensando como é engraçado, porque eu acho que, ouvindo o Luiz, né, e a gente, ao longo também da pesquisa aqui da exposição, né, a gente ficou falando muito desse caráter da luz, né, dela trazer essa estrutura causal para o mundo e desse momento da ciência ter trazido uma nova forma de olhar para o mundo mesmo, né, de um espaço e de um tempo que não são dados, mas sim que são que não são arena, né, mas que sim eles acontecem através das relações dos corpos e das energias que se movimentam nele. E ao mesmo tempo, depois, ouvindo a Luísa, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, é muito louco, porque é essa mesma ciência que, de repente, depois nos deixa tão exacerbados dessa energia luminosa, ou seja, de que maneira, né, a gente poderia, ainda com a ciência, né, e também com a ajuda da arte, mas, enfim, não é bem uma pergunta, mas de que maneira a gente poderia recuperar essa certa distância, uma boa distância, por isso que eu lembrei dos Guarani, uma boa distância entre o céu e a terra, ou seja, uma boa distância entre a luz e a escuridão, né? Ou manter a diferença, na verdade, de modo que a gente não seja, né, totalmente invadidos e completamente mergulhados num universo excessivamente luminoso, quente, enfim, aí acho que dá para pensar muitas coisas. E mesmo a imagem dos anjos que habitam, né, agora as estrelas, mas de que maneira também não deixar isso chegar perto demais? Assim, como se essa proximidade, sim, num momento foi uma coisa muito, né, foi um lugar que a gente chegou, mas é como se a gente tivesse, de alguma maneira, atravessado esse limite, não sei. Então, fiquei pensando um pouco sobre essa questão da manutenção dessa diferença, né, da luz e da sombra, enfim, mas é só um comentário, se vocês quiserem falar depois, e abrimos, então, para questões, comentários. Quem quiser, é só que a gente leva o microfone. Ih, o povo tá tímido aqui, hein? Boa noite.
Boa noite. Luísa, primeiro, eu não sei se você falou e eu não pesquei. Qual é o nome do livro que trata 24/7 dessa... Chama-se 24/7, Capitalismo Tardio, Os Fins do Sono. A UBU, tem uma tradução da UBU. Alô? A segunda coisa é que eu estava te ouvindo e, ao longo de toda a tua exposição, me veio uma notícia que teve, aí eu acho que nos últimos 10 dias, não me lembro exatamente aonde, se foi no Jornal Nacional, no Globo Repórter e tal, é que os vagalumes estão acabando. Eu achei isso uma síntese do que você está falando, da sua exposição. Eu acho que é uma realidade que ilustra de uma forma, infelizmente, muito concreta isso que essa tese que você expôs. E a terceira coisa é que hoje eu li um poema no UOL, um poema da Conceição Evaristo. Você deve saber disso, que inspirou a Bienal desse ano. É um poema chamado Calma e Silêncio. Eu não tenho ele aqui, mas eu acho que tem muito a ver também com tudo isso que você falou, sobretudo no que diz respeito ao processo de criação, né? Como os processos de criação ficam abalados se não há contemplação, se tem essa urgência toda, né? É isso, só 3 coisinhas que me vieram à cabeça. Obrigado. Essa coisa dos vagalumes estarem acabando, eu não sabia. São tão bonitos os vagalumes, né? Esse livro é muito legal, A Sobrevivência dos Vagalumes, do Didi Huberman. Mas eu acho que sim, acho que o poema é muito bonito, que inspira o título da atual Bienal de São Paulo. Eu acho que calma e silêncio são fundamentais. Entretanto, acho que eu sempre, como esses assuntos me interessam muito, e eu estou sempre o tempo inteiro escrevendo algo a respeito, fazendo alguma exposição que tem como pano de fundo justamente esse mundo inquieto que eu descrevi rapidamente aqui, talvez porque isso é uma fonte de mal-estar muito grande para mim, mas acho que a gente tem que ter cuidado também de não ficar com uma visão achando que pode existir um espaço, uma busca redentora para um lugar de pura contemplação, silêncio e calmaria, distante do mundo, tal como ele nos apresenta hoje, sabe? Porque acho que é perigoso também esse lugar. Eu acho que há que se buscar esse meio do caminho entre a luz e a escuridão, há que se buscar entender como é que as novas gerações que vieram depois da gente, que já nascem imersas nisso, estão entendendo como é que elas vão operar as escuridões delas no meio a isso, porque eu sou de uma geração que pegou as duas coisas, né? Enfim, eu passei a ter um celular acoplado na internet quando eu já tinha, sei lá, 30 e poucos anos. Então, eu estou com 46, eu vivi metade da vida de um jeito e estou vivendo a outra metade de um jeito radicalmente diferente. As outras já vieram nisso. E como é que elas estão fazendo? Isso me interessa perguntar. Porque eu acho que a gente tem que abordar assim, acho que tem que botar uma ênfase na importância da calmaria, do silêncio, da atenção, das pequenas coisas. Né, porque essa questão da atenção é uma outra consequência devastadora, né? Dessa história do 24/7, né? Uma desconstrução mesmo da nossa capacidade de reter a atenção, né? Isso é um outro assunto longo. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente também tem que tomar cuidado para não ficar de um ponto de vista muito cético e como se tivesse uma bula e uma receita que nos fosse salvar, ou então virar um niilista que vê, né, só a face ruim.
das coisas. Eu acho que tem aí um equilíbrio a ser buscado, que eu tento buscar todo dia. Todo dia. A biologia nos ensina que toda espécie recorta a massa de acontecimentos do mundo de acordo com duas coisas: seu aparato sensorial, né, o quanto do espectro da luz que consegue enxergar, o quanto do espectro auditivo das frequências sonoras que consegue perceber, qual a distância pode estender o seu tato. Né? O nosso tato está limitado à superfície da nossa pele. Os peixes, o tato se estende até longa distância dentro d'água. De tal maneira que quando um outro peixe passa perto, aquelas vibraçõezinhas que a cauda do outro peixe fez são sentidas como tato, sentidas corporalmente. Então, cada espécie, cada ser, cada organismo recorta o mundo, né, através do seu aparato sensorial. E outra dimensão é de que maneira essas impressões sensoriais vão se acoplar, vão se misturar, vão se combinar com impressões internas, com, por exemplo, memórias antigas de vivências. De tal maneira que o acontecimento presente é temperado, no sentido quase culinário, né, de botar um tempero, pela experiência passada. Então, essa capacidade de dobrar, rebater a experiência passada em expectativa, né, que no nosso caso, pela linguagem, assumiu uma forma assombrosa, que permite o tipo de experiência que a gente tem. Então, o que a Luísa chamou a atenção, que eu achei muito interessante, é o fato de que hoje nós estamos passando o que a neurocientista Susan Greenfield chama de troca do sistema fabulador. Toda criança ela começa a experimentar o mundo fabulando. Fabulando como? Inventa uma narrativa na qual ela participa de uma série de ações. Eu era garoto, pegava a tampa da lata de lixo, botava a vassoura debaixo do braço, eu era Dom Quixote para enfrentar os moinhos. E a experiência decisiva que a função fabuladora permite é discriminar entre o que é real e o que não é real. O que é real chuta de volta. Fundamentalmente é essa, né? E você vai experimentando aquilo que eu estou dizendo. Ou algumas coisas chutam de volta. Opa, isso aqui tem algo ali a mais do que a minha elaboração fantasiosa. E o que está acontecendo é que hoje nós dispomos, especialmente as crianças dispõem, de ilimitados meios de perceber narrativa. Não imaginar, não é uma experiência íntima, não é uma experiência de contato com o mundo. É receber pronto uma história já para ser visualizada e escutada. Qualquer coisa possível. As amazonas, marcianas, vampiras, pode, tem a história. Então, você não precisar fabular. Em Portugal se diz magicar. Olha que nome lindo, né? Não precisa. Estou cá a magicar. Estou aqui imaginando. Não precisa mais imaginar, porque você visualiza. Isso é parecido com o que acontece com o arquivo. O arquivo você não precisa mais saber, decorar, porque está no arquivo. Você vai lá e troca a lembrança pela visualização. Esse tipo de experiência é a primeira geração de seres humanos que está vivendo a abolição da função fabuladora. Já é a terceira ou quarta que experiencia a abolição do céu noturno. Todo mundo que vive em cidade, progressivamente o céu foi apagando. Né? Quando era garoto, se via 200 estrelas no céu, das 3.500 que no hemisfério sul nós temos ao nosso dispor. Né? Havia 200. Hoje, vê 3 ou 4. Então, é que nem galinha que virou frango depenado no supermercado. Aquilo é a experiência da galinha. Não tem mais a galinha do quintal. Né? Não tem mais o céu com estrela. Já é a quarta ou quinta geração que vivencia isso porque há um crescimento da luz elétrica. Mas a abolição da função fabuladora é alguma coisa muito impressionante, porque faz com que a gente perca a capacidade de contar a história para si mesmo, que é o fundamento, talvez, de toda elaboração narrativa possível, toda criação possível. Precisamos, portanto, que as potências da arte atuem decisivamente para nos desligar desse vício da economia da atenção capturada e nos libere para essa outra atenção
que é atenção para o mundo, atenção para o mundo interno e para o mundo naquilo que ele tem, né, no mundo dele mesmo. Não, perfeito, Luiz. É exatamente, resumiu tudo. E é curioso, né? Porque é isso. Algumas gerações já foi subtraída a experiência da noite, né? Do céu estrelado. E agora está sendo subtraída algo muito mais íntimo. Tem uma frase de um filósofo chamado Christopher Türk, que é um alemão que pesquisa muito essa questão do déficit de atenção e desse sequestro da atenção, que eu acho que ele diz assim, né? Acho que parodiando Marx, os vampiros audiovisuais não sugam sangue, mas sugam nervo e cérebro, e subjetividade, e sonho. Então, é muito doido, porque não é uma exploração exterior, né? Não é o céu, não é o petróleo que está saindo de debaixo da terra, somos nós. Somos nós. E óbvio que há, como em tudo desse tipo de um grande maquinário de controle, né? Interessa que a gente vire uma espécie de autômatos, né? Zumbis, que já não tem uma conexão com essa lembrança, com esse passado, com essa intimidade e com a capacidade de magicar ou de fabular, né? Viramos seres humanos muito mais domesticáveis assim. E concordo com o Luiz, acho que é a poesia e a arte que realmente estão aí para operar um desvio nisso e nos fazer continuar conectados com essas capacidades que ainda temos, né? Alô? Mais alguém? Sim, ali. Ela vai te dar o microfone. Dá para ouvir? Dá. Eu queria dizer parabéns primeiro pela instalação e pela roda de conversa hoje, que foram assuntos muito interessantes. E eu queria trazer uns comentários que, pela conversa, me lembrei. Pelo livro que você contou, a parte dos pássaros do voo infinito, e sobre a questão do capitalismo e do lucro e de transformar esse voo numa questão lucrativa e soldados. Eu lembrei que também eu estava circulando pelas redes sociais e eu vi uma reportagem de que os soldados ali da região da Rússia e Ucrânia, eles viram que acharam ninhos feitos de cabos de fibra ótica, porque pela guerra e toda a interferência que os seres humanos têm no meio ambiente, através da destruição de drones e bombas e todos os aparatos de guerra, os pássaros eles começaram a usar tá muito estourado, né? Assim, aqui, tá. Os pássaros eles começaram a usar os cabos de fibra ótica como se fossem gravetos de graveto de ninho, sabe? Isso ficou muito na minha cabeça, porque a gente tem esse ponto de vista de que as nossas atitudes, os nossos costumes capitalistas e humanos e mundanos, eles só interferem na gente. A gente sabe que afeta o meio ambiente, mas existe essa certa ilusão de que não afeta diretamente as outras vidas, mas ficou muito na minha cabeça por esse ponto dos pássaros. Teve outra coisa que eu perdi o fio da meada agora, mas também essa questão do... Não, acho que é isso mesmo. Obrigado, boa noite a todos e todas. Eu gostei muito da fala da Luísa, quando ela fala de equilíbrio, da busca do equilíbrio, que eu acho que nós tentamos buscar durante toda a nossa vida, e a gente pensa em escuridão e luz, falou, não, o escuro e a luz como yin e yang, como opostos. Escuridão normalmente leva a medo, não é? Enfim, não saber o que fazer, e a luz, como falou o Luiz, a questão das cores, da alegria, de você ter a redenção, né? A luz ao fim do túnel, né? Você morre, você vê a luz, né? Mas tem sempre outro lado, né? Como a Luísa estava falando, quem tem uma enxaqueca fortíssima vai ficar muito melhor na escuridão do que num lugar com muita luz, né? E, ao mesmo tempo, se você for almoçar, jantar num lugar que tem luz excessiva, tipo luz de hospital, é horrível, você quer mais penumbra, você quer algo menos luminoso, né? Então você tem essa busca de equilíbrio que você estava falando. Mas nessa conversa me veio uma outra coisa que
também a Luísa mencionou, a questão dela ter passado já por várias etapas e agora está no celular com 46 anos. Eu tenho 65, então eu peguei máquina de escrever sem eletricidade, né? E me veio à mente a questão da velocidade da luz e como a nossa vida se acelerou. Eu me lembro na infância, enfim, para fazer uma ligação para o Rio de Janeiro, de Nova Friburgo, levava 2 horas. Talvez fosse mais fácil ir de carro ao Rio do que esperar a telefonista fazer a ligação. E hoje a gente fala qualquer lugar no mundo instantaneamente, né? Faz, enfim, operações financeiras no AIS em segundos, né? Então, a questão da velocidade da luz e a velocidade da luz, se a nossa limitação não conhecemos velocidades maiores do que a luz, também é algo que me chamou a atenção. Essa velocidade que nós estamos vivendo hoje cada vez mais, em que leva enfim, a não nos aprofundarmos, né? Como o Luiz também mencionou, em relação às crianças, já tudo vir pronto, né? Você não tem mais a Barça para procurar, você olha qualquer coisa no Google, agora no ChatGPT, né? Mudou completamente, você não está mais fabulando, como o Luiz falou, você não exercita, enfim, o seu pensamento, vem tudo já muito pronto. Mas, ao mesmo tempo, eu queria, rapidamente, para terminar, que já tomei muito tempo, ler uma parte no poema do Rumi, que é um poeta persa, que fala um pouco de luz, mas de uma forma mais poética. Em cada coração há uma janela para outros corações. Eles não estão separados como 2 corpos, mas assim como 2 lâmpadas que não estão juntas, sua luz se une num só feixe. Obrigado. Um dos resultados mais impactantes do que a gente pode chamar de revolução técnico-científica do século XX foi a nossa capacidade crescente de discernir, identificar e progressivamente passar a controlar unidades elementares de substância, que são partículas, de atividade, que são os quanta, de informação, que são os bits. São todas unidades elementares, indivisíveis. E hoje nós podemos, então, descrever de uma forma unificada todos os acontecimentos do mundo, tanto terrestres quanto cósmicos. A gente descreve em termos de fluxos, né, de matérias, de atividades e de informação e organização, estrutura. Temos essa visão unificada. Mas a implementação técnica disso é que resultou nessa aceleração que você está chamando a atenção. Nós somos capazes de intervir e controlar dimensões cada vez mais diminutas de espaço, de massa, de tempo. E então, com isso, nós somos capazes de cadenciar os nossos ritmos materiais, acoplando eles a dispositivos artificiais muito acelerados. Deixa eu dar um exemplo claro do que eu estou querendo dizer. Nós somos essas criaturas espertíssimas que nós somos, porque nosso sistema nervoso tem 80 bilhões de neurônios, cada um com entre 1.000 e 10.000 conexões. São trilhões de conexões, mais conexão no cérebro de cada um do que estrela no céu. Conexão pra caramba. Por isso é que nós podemos fazer essas coisas mirabolantes, podemos fazer criações como o Milton fez aqui, essa peça assombrosa, né? que tá fabulosa, literalmente, que está aqui, né? Mas a troca de sinal entre esses neurônios se dá por um sinal eletroquímico que anda menos do que supersônico, anda em 150 metros por segundo. Parece muito, mas é pouco. Qualquer jato desse supersônico é mais rápido do que isso. Os computadores eletrônicos das nossas casas funcionam com gigahertz. Gigahertz é o trilhão de segundo, 1 trilhão de ciclos por segundo. Então, nós trabalhamos no centésimo de segundo, os computadores trabalham no trilionésimo de segundo. Está claro que é incomensurável se não houver uma mediação entre o que está acontecendo naquela geringonça e nossa percepção. Aquilo é inteiramente opaco para nós. Não há nenhuma luz possível naquilo. Então, nós estamos populando o nosso mundo com dispositivos com essas capacidades extremamente condensadas de acelerar acontecimentos.
de multiplicar e acelerar acontecimentos. Não à toa, o nosso mundo está ficando cada vez mais populado de artefatos dotados do que eu vou chamar de razão sintética, que não são ainda inteligentes, porque não são adaptativos. Inteligência é, sobretudo, adaptar, né? Mas são racionais, realizam processos extremamente sofisticados, extremamente complexos, né? E cada vez mais o nosso mundo tem essas outras entidades cognitivas, né, em diálogo conosco. Essa também é uma experiência inédita. Nós convivemos no nosso mundo com ancestrais ursos, né? com criaturas angelicais, com uma série de entidades notáveis, mas nunca tínhamos convivido com CPUs. Isso é a primeira vez. Então, isso é um profundo enriquecimento e um profundo desafio. O que é que nós vamos fazer disso? É o mesmo problema que a Luísa estava chamando a atenção. A arte, a poesia, a nossa capacidade de lidar com o indeterminado, com o incerto, com o vago, com o impreciso, as coisas vagas de Paul-Valéry. Isso é o que vai nos capacitar a poder transitar, navegar nesses mares extraordinariamente tumultuosos que a gente está vivendo agora, e que nós somos os autores, né? Cada vez mais nós somos, o nosso mundo é cheio de centauros, né, híbridos de matéria, de vida, de pensamento, e, né, de artefato e de ser vivo. Esses centauros somos nós. Não, acho que esse seu comentário sobre a velocidade faz todo sentido. Eu trouxe até impresso um texto que eu escrevi para a Brígida Baltar há uns anos atrás, foi publicado num livro dela, só sobre os filmes, e um dos primeiros momentos... Primeiro, eu dou um exemplo, uma hora, de um texto do Laimer Garcia dos Santos, que é muito cabal dessa questão da velocidade das mudanças, né, Luiz? Como a coisa acelerou de uma maneira estratosférica ao longo das últimas décadas, do último século, né, dessas mudanças. E eu cito um trechinho de um livro de um italiano que pensa muito bem esses assuntos que a gente está falando hoje aqui, às vezes de um ponto de vista muito nihilista, o Franco Bifo Berardi. E ele diz: queremos fazer da arte uma força de mudança na velocidade da vida. E é meio sobre isso mesmo, acho que como é que a gente vai temperando, no sentido da culinária, essa velocidade que não adianta ninguém, não vai parar, não vai frear, isso vai continuar, e talvez a poesia e a arte cumpra mesmo esse papel. O Milton está aí, né? Eu lembrei, vendo esse trabalho, porque a gente falou da usurpação do céu estrelado, né, e das luzes da cidade que vão deixando o céu aceso, né? São Paulo é um exemplo disso. Tem uma obra muito bonita de um artista que eu adoro, cubano, chamado Carlos Garaycoa, que eu vi uma instalação dele em 2005, que se chama de Como a Terra se quer parecer com o céu. E ele faz uma instalação linda de a cidade com as luzes acesas vira um céu estrelado. Então, são essas torções que fazem ver nessa cidade acesa, que ofusca os olhos, que sequestra a dimensão dos espectros, da magia, etc., também a possibilidade de um céu estrelado. Enfim, são esses gestos da poesia, da arte, que também são capazes de, enfim, provocar desvios e transfigurações naquilo que às vezes parece tão opaco. Obrigada. Bom, infelizmente... Quer falar? Quer? Espera aí. Pega o microfone. Não, dizer que essa é a nossa primeira experiência, e eu estou muito comovida, porque a ideia não é ter uma conversa dentro de uma exposição, como a Maria disse, mas é do diálogo, os pensamentos, as pessoas estarem expostas na exposição, como está exposto o Milton, o Guilde, o Eisenstein, o Glauber. Então, agora a gente vai retomar a exposição, e como todo mundo aqui está exposto na exposição, não é quer dizer, está aqui como quem vem para conversar, falar com as coisas que cá estão, eu queria pedir para
vai apagar a luz, vai começar, depois que a Maria terminar, e cada um pegar a cadeirinha e botar encostado na parede para quem entrar não tropeçar. Obrigada.